Olá, comunidade Lê Bem. Espero que estejam todos bem, com saúde, que tenham tido uma excelente semana, com muitos aprendizados, com desafios superados, também com muitas inquietações, porque essas reflexões elas são transformadoras no nosso dia a dia, porque é a partir dessas inquietações que nós buscamos novas maneiras de olhar para o mundo e interagir com ele. O nosso tema de hoje são os relacionamentos na era digital. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre a inteligência artificial, a inteligência emocional, e é inegável que a inteligência artificial, com todo o seu desenvolvimento, propiciou muito conforto e muita facilidade na nossa forma de se comunicar, de se aproximar das pessoas. Imaginem hoje, esse momento que nós estamos vivendo de isolamento, se nós não tivéssemos tantos recursos disponíveis para a comunicação. Nós falamos pelos aplicativos de celular, os aplicativos de reuniões virtuais, mesmo as mensagens, e-mails, a quantidade de conteúdo que está disponível para nós na internet, as facilidades dos aplicativos de entrega, enfim, a gente pode enumerar aí uma infinidade de recursos que nesse momento em especial facilitam muito o nosso dia a dia, né? Talvez se a gente tivesse feito essa conversa numa outra situação, antes dessa pandemia e dessa situação de isolamento social, eu conduzisse essa conversa para um outro lugar, né? Porque é verdade também que muitos de nós passávamos já muito tempo entretidos nesse mundo virtual, deixando muitas vezes de lado as nossas relações próximas, né? Então, mergulhar num mundo virtual também tem esse risco da gente se isolar de um convívio social, das interações que acontecem ali no corpo a corpo, né? Na presença, na voz, na troca de experiências. E tudo isso agora nos é permitido somente dessa forma. Eu estou aqui me direcionando a vocês sozinha dentro de um ambiente, imaginando, pensando cada um de vocês que estariam sentados ali na nossa roda do encontro de valores, contribuindo, construindo, e faço isso aqui isolada da minha casa. Mas essa interação virtual permite que eu chegue até vocês e que vocês me deem as devolutivas e que a gente estabeleça aí algum vínculo dentro desse processo. E esses vínculos, eles têm sido importantíssimos, né? Os artistas que nós temos assistido nas lives, nas gravações, conteúdos escolares, as informações sobre o nosso país, tudo isso tem nos chegado por esses dispositivos. E é muito bom que isso seja possível. Imagine se nós estivéssemos ainda com toda essa tristeza dessa situação, impossibilitados dessa comunicação. Mas, de uma forma ou de outra, seja na presença ou na ausência mediada pela inteligência artificial, algo que nós precisamos refletir é sobre a ética da nossa comunicação. Como é que nós nos comunicamos? Como é que nós utilizamos esses recursos? De que forma essa interação mexe com o nosso emocional? Então, vou desenvolver por esse caminho. Espero que vocês possam me acompanhar nessa reflexão e que me deem devolutivas para que a gente amplie, estenda, não só nesse nosso encontro, mas em outros encontros, né, dos adultos, das crianças, que a gente fortaleça esses vínculos da nossa comunidade. Muito bem. Quando nós estamos assim, separados, né, mediados por uma tela, naturalmente a gente tem uma sensação de distanciamento. Embora eu esteja me dirigindo a vocês e pensando vocês, eu estou aqui na minha casa, dentro de um ambiente protegido, eu estou falando aqui sem que poucas, né, não são muitas pessoas que estão me ouvindo, talvez a vizinha ou a minha família que está num outro espaço, enfim. Isso
essa sensação de distanciamento que nós temos, protegidos, né, por esse ambiente virtual, às vezes nos dá a sensação de que nós podemos mais do que nas relações cotidianas. Por exemplo, muitas vezes na presença eu consigo controlar a minha raiva, mas na mediação pela internet eu sinto que eu posso extravasar e colocá-la para fora, porque eu não tenho a consequência. Então lembra, a gente sempre fala, toda ação tem uma reação, né? Então a gente reage às situações. Muitas vezes a gente se controla por temer as reações. Quando nós não temos essa reação imediata, ou seja, eu coloco aqui um conteúdo e eu não tenho uma resposta imediata, eu não tenho esse filtro, né? Então é muito mais fácil às vezes a gente despejar conteúdos que não são tão legais dentro dessa rede, sem pensar nas consequências disso, né? De como isso vai ser recebido pelo meu interlocutor, de que forma eu estou criando essas redes, né? É como se eu jogasse e falasse, não é mais problema meu, caiu na rede, quem pegar o peixe que se vire com ele. E com isso nós deixamos de aproveitar um mecanismo, uma estrutura que é tão bacana e que serve para nos unir ainda mais, e nós acabamos criando afastamentos, né? Então, para quem tem e participa aí das redes sociais, sabe do que eu estou falando, né? De como as pessoas têm se agredido, colocado suas opiniões de forma impensada, sem responsabilidade, sem pensar que muitas crianças, muitos jovens acompanham esses materiais e que estão formando o seu pensamento e são muito influenciados por isso, né? Nós temos aí os chamados influenciadores com seus canais, as suas páginas de Instagram, que tem aí por missão, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, mas que tem aí por atividade principal influenciar a sua forma de pensar, de viver, de agir, de como você vê o mundo e de que forma será que essas pessoas estão interagindo com o nosso inconsciente, com os nossos pensamentos e determinando formas de agir que muitas vezes nós repetimos sem pensar. Então, relacionamento prevê troca, né, gente? Então, se a gente fala de um relacionamento digital, virtual, dentro da internet, a gente não pode esquecer que existe alguém que oferta, alguém que recebe, e esse alguém que recebe devolve para a gente também, né? E nesse processo virtual, às vezes essa devolução ela fica meio obscura. E é responsabilidade de todo mundo que coloca um conteúdo refletir sobre aquilo que está colocando, porque nós vivemos em sociedade, né? Nós estamos construindo tudo isso juntos. Não sou eu e a sociedade lá fora e o que está acontecendo não tem nada a ver comigo, porque isso vai influenciar sim o meu modo de vida, né? Então a reflexão que eu trago aqui para vocês é que nós tenhamos muito cuidado com os conteúdos que nós acessamos na internet, que nós tenhamos cuidado com o quanto a gente se expõe, né? Não estou dizendo, não use internet, não converse com ninguém, não é nada disso, mas que a gente entenda que essa relação ela não termina aqui na tela do celular ou do meu computador, né? Ela se estende. Quantas situações vocês já não devem ter conhecido de pessoas que expõem fotos, de pessoas que expõem vídeos, né? Colocando pessoas em situações muito constrangedoras, que causam grandes estragos emocionais. Então, relacionamento prevê responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com as interações que nós temos com outro ser humano, independente de quem seja, né? Então, lançar as nossas ofensas, as nossas amarguras, os nossos desesperos, sem refletir sobre isso,
É como se a gente estivesse tratando toda essa rede que está aí me acessando como uma lata de lixo, em que eu posso ir jogando aquilo que eu quero e da forma que eu quero, né? E quando a gente se sente sendo essa lata de lixo, né? Porque tem o contraponto também. Às vezes você vê coisas e fala assim, nossa, como é possível alguém manifestar uma opinião preconceituosa ou agressiva e a gente se sente, em certa medida, ofendido por isso, né? A gente já rebate de pronto, a gente para, reflete, a gente para de acompanhar. São muitas as possibilidades e eu não venho aqui para dar nenhuma resposta para vocês nesse sentido, porque eu acredito na reflexão. Todos nós que participamos aqui dessa rede do LeBem, dos cursos, que nos reunimos diversas vezes nos encontros de valores, buscamos alinhar as nossas percepções, o nosso pensamento, o nosso desejo, em busca de uma situação, de um mundo que seja bacana para todo mundo. Que todo mundo possa usufruir, mas sabendo que para usufruir a gente precisa construir também, né? Então, nós temos embasamento para pensar num mundo bacana e num mundo virtual, num relacionamento que não é presencial agora, mas que possa ser muito bacana, muito construtivo. Eu tenho aprendido muito nesse momento, vendo muitas palestras, fazendo cursos online, tudo material assim, disponibilizado na rede gratuitamente, porque são pessoas que estão dispostas a construir, são pessoas que estão dispostas a compartilhar, a criar redes, né? Segura minha mão aqui, a gente vai junto. Então, como que você pode se inserir nesse movimento também? Qual é a contribuição que você tem a dar nessa construção de redes mais saudáveis, redes que partilham, redes que constroem, né? Que apontam para uma sociedade mais justa, mais reflexiva, mais disposta a contribuir com a construção, com o crescimento de outro ser humano. Espero que vocês tenham ótimas ideias para a utilização dessas redes, que vocês construam relacionamentos bacanas dentro dessa possibilidade que nós temos hoje. E que quando a gente sair dessa situação, que nós, né, já estamos cansados assim e desejosos de voltar, de encontrar, de olhar no olho, de abraçar, de segurar na mão, que essa possibilidade de comunicação que nós temos, graças ao desenvolvimento tecnológico, tenha nos transformado ao ponto da gente perceber que o que nós desejamos mesmo é estarmos juntos, né? Que é isso que nós buscamos e que tudo isso são apenas ferramentas que possibilitam a interação entre as pessoas, porque o que nós gostamos mesmo é de estarmos juntos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês contribuam com essa reflexão e nos encontramos na próxima semana. Uma excelente semana, um grande abraço e se liga aí no LeBem Connect.